Sabe por que você anda muitas vezes ansioso, desanimado? É porque você pensa que a sua vida, como dizem coaches ainda, só depende de você. Você acredita mesmo que a sua vida está debaixo de si mesmo. Eu sei, você é crente, mas inúmeras vezes você age assim. Você precisa se lembrar, a obra é dele. É ele quem faz a obra, é ele quem cuida de você. É ele quem controla todas as coisas. Se lembrar disso, de confiar nele e não em nós. Esse é um dos segredos de Paulo, para Paulo estar preso e mesmo assim ele não anda ansioso e nem triste. Se lembrar, a obra é dele. Bom dia, graça e paz. Privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos lá, para mais um devocional baseado em Filipenses 1:6. Estou certo disso, aquele que começou boa obra em vós irá aperfeiçoá-la. Na versão revista atualizada, estou plenamente certo disso, de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Contexto, lembra? Paulo está preso, os cristãos de Filipe poderiam pensar, e agora? O nosso líder está lá preso, e agora? Aí Paulo diz, ei, quem começou a obra em vocês não fui eu, foi Deus. Foi Deus quem começou. Portanto, ele vai terminar. Eu posso morrer, mas e daí? Ele começou. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre como que a obra de Deus, a nossa vida é baseada em Deus, é Ele quem faz. E quando a gente se esquece disso, a gente anda ansioso e com medo. Então, só lembrando, a igreja de Filipe foi começada por quem? Por Paulo, mas foi por Deus. Lembra? Paulo queria ir para Betínia, Deus o enviou para Filipe. Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia, lá em Filipe. Paulo pregou e ele expulsou um demônio, mas não foi ele. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Lá na cadeia, Paulo orou, cadeias se quebraram. Por isso, uma família inteira se converteu, a família do carcereiro. Mas quem quebrou as cadeias? Paulo? Foi Deus. Ou seja, aquela igreja surge debaixo do poder de Deus, do agir de Deus, do querer de Deus, não de Paulo. Do querer de Deus. A sua vida também. A sua vida existe por conta de Deus, Ele que quer você, Ele que quis você, Ele te viu substância ainda informe. E é Ele quem te sustenta. Entender isso faz com que você se lembre, a obra não é sua. Tem uma música que a gente canta aqui na minha igreja, é uma música antiga, que fala assim, ó, é como se Deus cantasse, né? É meu somente, Deus dissesse para nós, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente. Cantei bem, gente? Deixa um comentário aqui. Pastor, não canta não, pelo amor de Deus. Então essa música fala um pouco sobre isso, como que o trabalho é de Deus, aquele que começou. Nós somos chamados a isso o tempo todo. Deixe-me dar alguns exemplos bíblicos disso. De como que Deus não quer, não é na nossa força, na força humana e na sabedoria humana. Por exemplo, a história do fogo estranho, lembra? Em Levítico 9, o texto bíblico declara que Moisés consagrou o altar. Nessa hora, desceu fogo do céu para queimar o altar. A lenha no altar. Aí, logo em seguida, Levítico 10, o texto diz que os filhos de Arão ofereceram fogo estranho que Deus não ordenara. O que seria isso? Possivelmente a explicação seria o seguinte: eles deveriam pegar fogo e colocar no incensário, fogo oriundo, fogo que vinha do altar. Como assim? Eles deveriam fazer a obra com o fogo de Deus, não com o fogo humano que eles produziam na força humana. Provavelmente esse é o sentido aí. Provavelmente. Ou seja, mas a gente vê isso também em outros lugares. Como que Deus mostra que a obra dele é com base nele, no poder dele. Gideão e os 300. Tinha muita gente ali. Então Deus diz, não, tem muita gente, vocês poderiam pensar que foram vocês que venceram a batalha. Portanto, Deus foi eliminando um monte. E só 300, para que eles não tivessem dúvida de que foi com base no poder de Deus. Foi a bênção de Deus sobre eles que gerou aquela vitória. Então você nota isso o tempo todo. Paulo, também aos Coríntios, ele fala, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O que ele está dizendo? A gente desesperou da vida, ou seja, não tinha mais esperança de sobreviver. Mas a gente teve uma sentença de morte para não confiar em nós. Tá vendo como que isso é fundamental na vida cristã? Eu tenho 41 anos, mais de 20 anos andando com Jesus. Eu já tinha ouvido sobre esse tipo de pregação que eu estou fazendo aqui para vocês várias vezes.
várias vezes. E eu sabia disso aqui, mas eu era como Jó. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ao longo da minha caminhada, como que eu tive essa experiência várias e várias vezes, de perceber, poxa, não é na minha força. Eu pensando que era porque eu estudei, porque eu dediquei. Uma vocês conhecem, quando meu filho nasceu, eu super dedicado, cuidava da minha esposa, e nenhuma Coca-Cola deixava ela tomar, e fazia tudo aquilo que eu sabia e achava que era correto em relação ao meu filho, à gravidez do meu filho. Tudo que eu podia eu fazia. Eu sempre fui um cara trabalhador, de levantar cedo, trabalhar bastante. E aí eu fiz tudo que eu podia, meu filho nasceu com um caroço na cabeça, que o médico falou que era tumor, que ele podia morrer. E aí o que eu poderia fazer? Nada, simplesmente nada. Então, ao longo da caminhada, a gente vai percebendo isso. É Deus nos quebrantando, sabe? Moisés, lembra de Moisés? 40 anos, jovem, Hebreus fala que ele era poderoso em palavras. E aí ele vai, faz tudo errado, mata um cara, o pessoal fala, ah, e aí, vai me matar também? Lembra disso? Os judeus falam, vai me matar também? Nessa hora ele foge para o deserto. Lá ele fica 40 anos, ele está arrebentado, moído, um trator passou por cima dele. E aí Deus se apresenta a ele, fala, Moisés, vem, eu vou te usar agora. Aí ele diz, Senhor, eu não sei falar. Ué, mas lá em Hebreus diz que ele era poderoso em palavras, agora ele não sabe falar. Aí Deus diz, agora que você tá bom, agora que eu te quero. Tá vendo como que o nosso caminhar com Deus é isso? É Deus te moendo para que você não confie em si mesmo? Eu já tive essa experiência várias vezes. Citei aqui um exemplo do meu filho. Mas muitas outras eu poderia citar para vocês. Vai, amanhã eu vou contar um pouquinho mais aqui sobre isso, vai. Mas quantas experiências dessa, de saber, poxa, foi ele que começou essa obra mesmo, não fui eu. A obra é dele. E quando você sabe disso, aí você relaxa. Então tem dia que eu tô lá com a igreja, meu Deus, ai, o que eu faço? Aí eu levanto cedo, eu faço tudo o que eu posso. E no final eu falo, Senhor, se o Senhor não me deu ideia, eu vou fazer o quê? Se o Senhor não me der o ânimo, eu fiz tudo o que eu podia, Senhor. E eu consegui só esse resultado aqui. Na realidade não fui eu, é o Senhor, né? E aí eu deito em paz, me durmo em paz. Contente com o que Ele me deu. Talvez era só isso mesmo que Ele queria me dar. Por que isso? A obra não é dele? Eu plantei, Apolo regou. Então eu planto, eu tenho que plantar, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que dar duro, eu tenho que fazer tudo o que eu posso. Mas no final, é Ele que faz crescer. Então esse sentimento, isso em relação aos filhos. A gente está lá muitas vezes achando que é a gente que faz o moleque obedecer a Deus. Não, você tem que trabalhar pra caramba, se dedicar muito. E no final lembrar, é Ele. É Ele, só Ele que tem poder de mudar o coração dos seus filhos. Você não tem. Eu também não tenho. Então, inúmeras vezes você está ansioso porque você esqueceu disso aqui, ó. Ele que começou. Você pensa que foi você que começou a obra. Você pensa que é você quem faz, mas não é. É Ele. Porque dele, por Ele são todas as coisas. Ele é que gera em vós o querer e o efetuar, diz Paulo. Ele gera em vós o querer e o efetuar. Que coisa, hein? Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Ele é soberano, gente, sobre tudo e sobre todos. Aquele que começou a obra em vós é fiel para completá-la. Entender isso fez com que Paulo estivesse firme mesmo na prisão. E é isso que você precisa também. Entender que Jesus Cristo é o dono da obra. Portanto, descanse. É isso que o salmista declara, né? Salmo 127. Inútil será levantar de madrugada, trabalhar, comer o pão que penosamente granjeastes. Se o Senhor não estiver proteger a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí ele fala, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Olha que frase. É óbvio, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é um incentivo à preguiça, não, é para se dedicar muito. Mas olha o que ele diz. Aos seus amados ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto confiam que a obra é dele. É isso que você precisa fazer. E eu também, o tempo todo, eu preciso me lembrar dessa lição. Porque o tempo todo eu estou sendo tentado. Ah, meu Deus, mas sou eu que faz. Aí agora, meu Deus, e agora? Eu queria que a igreja crescesse mais. Meu Deus, eu queria que mais pessoas fossem salvas. Meu Deus, como é que... Ô, Senhor! E aí, às vezes, eu quero ficar ansioso. E aí eu lembro. Ele começou. Meus filhos, oh, meu Deus, eu queria que esse menino fosse melhor, que essa menina fosse melhor. Ele começou. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Ele começou a boa obra. Você acredita nisso? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Bendizemos o Teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Pedimos que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor nos alcance mais uma vez. E que a fé que vem do Senhor seja aumentada por meio desta palavra.
porque a fé vem por ouvir a Tua palavra. Aumenta, Senhor, a fé de cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora e os fortalece e os mantém de pé. Em nome de Jesus eu peço que a graça do Senhor esteja sobre eles, que o Teu Espírito Santo possa os fortalecer mais e mais, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês.